Logo depois eu já era assessor dele, do presidente, mas ele não mexia com um jogador de futebol, ele mexia com direito de televisão. Direito de Era dono da, transmissão dos jogos. era dono da Copa América, fazia a seleção brasileira, trouxe o contrato da Nike pro O Brasil. primeiro patrocínio da seleção foi ele que trouxe. Isso. Que coisa louca. André, e como é que tu foi parar no futebol? Surgiu Não, assim? no futebol eu sempre comecei a parar desde criancinha, eu ia no estádio, eu assistia todos os jogos de São Paulo, né? Obviamente era outro mundo, né? Tu nasceu em São Paulo? Eu nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais, mas sempre morei em São Paulo. Ia lá só para nascer e voltava. Mas aí eu, desde os meus 6, 7, 8 anos, eu ia pro estádio. Então antes eu tinha um cara que trabalhava em casa, ele ia comigo, depois com 9 eu já ia sozinho, pegava o ônibus, só que eu ia em todos os jogos. Caraca, é mesmo? Tanto faz o jogo. Eu era corintiano, assim, de raiz, sempre gostei muito do Palmeiras, mas, porque eu joguei hóquei no Palmeiras e joguei basquete lá, então tem uma relação, assim, com o clube, mas era corintiano, e ia para todos os jogos. São Paulo e Corinthians eu ia, Santos e não sei quem, qualquer jogo eu ia. E do Corinthians eu ia um pouco mais, então tinha um jogo lá, Corinthians vai jogar Libertadores lá no Paraguai, eu ia. Eu dava um jeito, eu só gostava de fazer isso. Eu ia lá, ficava olhando os jogos. Então eu sempre gostei muito de futebol. E em 1993, quando o Zinho veio jogar no Palmeiras, Eu lembro. eu trabalhava numa loja de carro, 92 para 92 mais. E aí o Zinho veio, o Paulo Nunes, aqueles caras, aí cada um era um tempo, mas eu era muito amigo do Zinho, Crisan. E aí eu que arrumava os carros para ele, eu gostava de estar ali. Eu sou amigo do Zinho dessa época. Dele, do pai dele que faleceu, né? Eu lembro que ele comprou uma Mercedes com farol redondo prata. Eu acho que isso aí é 1995, 6. Tá todo feliz. Ele comprava carro da onde eu trabalhava lá na Nissan. Trabalhava com um cara chamado Auro Morandrade, um cara, gente boa, família muito boa. E aí eu já estava ali e eu conheci, porque eu trabalhava nessa loja de carro, conheci o J. Ávila, que era o dono da Traffic. E eu e o J. Ávila sempre tivemos... Eu sempre gostei dele como um pai. Cara, é o cara mais gente fina que eu conheci no futebol e vai acabar sendo, porque o futebol é muito difícil. E logo depois eu já era assessor dele, do presidente, mas ele não mexia com um jogador de futebol, ele mexia com direito de televisão. Direito de transmissão dos jogos. Era dono da Copa América, fazia a seleção brasileira, trouxe o contrato da Nike pro Brasil. O primeiro patrocínio da seleção foi ele que trouxe. Isso. Foi da Coca-Cola. Isso, Coca-Cola, etc. E aí eu era assessor do presidente, só que eu não fazia o dia a dia lá. Eu era assessor para assuntos... E nisso tu largou a venda de carro? Não, eu fazia meu negócio, mas era o assessor junto. Tinha um cartão da Tráfico, fazia de tudo. Tinha um cartão, pô, era menino, tinha um cartão, ficava doido. E aí eu ia com ele para os jogos, eu ia com ele na Copa América, eu fui conhecendo todo mundo. Aí eu conhecia o Vanderlei Luxemburgo, eu conheci o Filipão. É que eu não posso te dar os times corretos, assim, de tudo. Tem tempo, né, pô? E depois comecei a fazer um pouco... A Ricks Music, que é um fundo americano, veio para o Brasil em 97. Veio pro Corinthians, não foi? Corinthians e Cruzeiro. E aí foi feito o CT novo do Cruzeiro. Esse CT novo quem fez foi a Ricks Music. Corinthians fez aquele timaço que em 98, 99 foi campeão. Eu contratei naquele time um monte de jogador. Contratei o Vampeta, contratei o Luizão, contratei um monte de jogador dali. Tu lembra a primeira negociação tua? Quem foi o jogador? Caramba, a primeira bateu tanto na trave que eu não vou lembrar. Era só bola na trave. Agora vai, pum, na trave. Agora vai, pum. Aí chega uma hora, sabe, que não consigo... Eu não tenho nem esse gosto. Mas... Tu não lembra, assim, o primeiro dinheirinho que entrou? Eu lembro que eu quase vendi o Vampeta uma vez para Inter de Milão. Não, mas tu vem cá, só uma pergunta. Tu não começou com coisa pequena, não, caralho? Tu já começou com... Não, conhecia com os pequenos, eu vendia jogador que vocês nem sabem. Eu só vendia... A empresa que eu trabalhei na época, que era do seu Duarte, eu só vendia jogador para a Rússia. Eurosport? Eu só trabalhava para vender jogador para a Bulgária, para a Rússia, para o Chipre. Era só mercado alternativo, porque a gente era muito jovem. Os caras, você não tinha essa coisa. Eu ia em Milão, eu ia em Madrid, ficava lá olhando, aí eu vi os agentes no saguão do hotel, tal, eu ficava olhando.
Mas a gente não tinha ainda, mas a gente fazia o mercado. Então, a gente ia criando o jogador. Tivemos um jogador, o mercado russo, quando abriu lá, nós fomos precursor nisso daí, quando abriu o mercado para o mundo, que a Rússia era fechada. Colocamos muito jogador lá no Spartak de Moscou, no Krylia Soviétic, no Liev Sofia da Bulgária, no time no Chipre, e pegava jogadores que aqui não tem muita oportunidade, levava para lá e mais ou menos bem, davam bastante, davam certo. O Lúcio Wagner virou um grande lateral lá na Bulgária, o Ângelo virou um artilheiro, o Gaúcho, levamos depois aí, deu uma melhorada na vida, nós levamos o Souza, você lembra o Souza, Canetinho, que jogava muita bola? O Souza jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, né? Levei o Souza lá, o Souza era rei lá, levamos o Leilton, lateral do Vitória da Bahia, levava muito jogador que estava no Vitória da Bahia, que eu morei lá de 99 a 2004, e ajudava muito o Vitória na época, e o Bahia também. E aí começou, desde aí de 92, 3, que hoje dá 31 anos nisso aí, e obviamente começamos pelos pequenos, mas para acertar o grande é difícil, você quase acerta, quase, mas não pode desistir não, tem que ir trabalhar